casos em perder dinheiro. Eu tenho um amigo que é milionário e vende capim. Essa é a história que eu tenho. E se capim é lucrativo em Angola, o que é que não é? Capim torna pessoas milionárias. Se eu tivesse que falar de areia, areia também torna pessoas milionárias. Sim ou não? Então, o que é que torna pobre o angolano? Essa é a pergunta que eu tenho. O que é que torna pobre o angolano? A forma de gerir. Forma de gerir, vamos lá. Alguém mais tem? Mas gerir é o que? Eu ouço sempre as pessoas a falar mais gestão, mais gestão, mais gestão. Vocês acreditam que... Vício, tipo, uma gerência tipo, mais gestão, vício, sim. gastar à toa mesmo. Vício, gastar à toa. Sim. Poderia falta de educação financeira. Falta de educação financeira. Sim. Tipo, um caso muito viciado em bolinho, coisa doce. Uau. Gastar uns 10 mil, Uau. 5 mil. Bolinho 5 mil. Bolinho de 500, bolinho de 500, uma de 1000. Poxa, um bolinho aí. Gosto disso. Por dia pode gastar quanto? Posso gastar uns 3 mil. Só? Você é milionário. Não tem como, vamos. Se Hein? tiver. Você é milionário, vamos lá? Se tiver, gasto uns 3 mil, 4. Um bolinho. Ok, muito bom. Uma coisa doce. Bom. O mundo vai perder cada vez mais dinheiro devido a isso. Não está errado, nós precisamos falar sobre os vícios. Os vícios estão aí, os vícios são muito abrangentes. Olha, só para dar uma resposta antes de falar disso. Em relação aos vícios, eu percebi de um tempo a uma parte que eu estava gastando muito dinheiro com bebida e com ambientes. Mesmo sendo dono do bar, eu prejudicava mais os meus bares do que propriamente o meu cliente. Eu era mais consumidor do que os clientes. Primeiro, parei de ir ao bar. Eu estou há anos, vou considerar há 1 ano e alguns meses, sem pisar no meu próprio bar. Depois cortei a bebida. Só. Consigo economizar mais. Então hoje vamos falar um pouquinho, para além de ganhar esse dinheiro, vamos falar de perfil que faz com que a pessoa consiga ter. De nada vale, companheiros. Eu utilizo esse telemóvel só para filmar. O meu telemóvel é um Vivo que custa menos de 35 mil kwanza. Acho que vocês conhecem, né? Isso é necessidade de eu ter aqui para fazer a nossa live ou filmar. Mas eu prefiro estar em algo mais reduzido. Em termos também de casa, eu saí de uma casa de 150 mil kwanza para uma casa de 30 mil kwanza. Me faz perder amizades, contatos, o meio em todo, mas eu sinto-me mais confortável agora a economizar 120 mil kwanzas mensal. Entende? Sim. Não se sente sozinho. Não? Não? Perdão. Tem algo que eu aprendi, ainda bem, só que eu não tenho a tua idade, calma. Tem algo que eu aprendi, custou-me muito. Crescer dói. Para crescer na vida, você vai ter que perder. Eu próprio tive que abdicar dos meus filhos. Hoje eu não piso mais em sítios onde eu deveria pisar, porque crescer dói. Se você estiver tão acomodado em continuar nos sítios em que te proporcionam prazer, você não cresceu, ou você ainda não compreendeu que a vida é uma decisão difícil. A espiritualidade tem a ver com fé. Eu vi alguns relatos de pessoas que querem crescer e que vão para caminhos escuros, que muitas das vezes para ele ter uma boa vida tem que entregar uma vida. Já ouvi também pessoas a dizer que para terem uma boa vida tiveram que fazer certos sacrifícios. Na igreja também existem propósitos, existem sacrifícios. Então, por que alguma pessoa de boa fé que possa fazer por ele o que ele mesmo não consegue fazer para si mesmo? Entende? Exemplo básico. O pobre luta para ter emprego. Por que não construir uma empresa? Por que não fazer uma parceria? Por que não iniciar um negócio? Qual é o problema da Angola? Desemprego. Significa que a maior parte dos angolanos são preguiçosos. Se há desemprego, é porque há pessoas que não criam empresas. E em nenhuma parte do mundo o Estado cria empresa para toda a gente, ou emprego para toda a gente. Quem deve dar iniciativa é o privado. E aqui temos uma pergunta. Mas para fazer a empresa não precisa de investimento. Sim, esse investimento. Quanto é que você precisaria para abrir uma empresa? Eu respondo, 11 mil kwanzas. Para constituir uma empresa são necessários 11 mil kwanzas. Quanto de nós já pegou 11 mil kwanzas para ter uma empresa?
Para ter o alvará varia até 48 mil kwanzas ou mais. Eu estou aqui a falar 48 por causa da burocracia, não é? Porque tem uma burocracia. Então, somando aqui, eu poderia baixar que com 61 mil kwanzas você tem uma empresa totalmente legalizada. Nós podemos fazer demonstrações de forças. Quanto de nós, para adquirir um telemóvel, adquirir alguma coisa, gastamos mais do que isso? E até agora não temos empresa. Agora, você também pode até optar em iniciar ou começar um negócio. Para começar um negócio, isso é muito dinheiro, companheiro. Muito dinheiro. E hoje eu vou vos ensinar, na verdade, que é possível fazer dinheiro investindo pouco ou nada. O mercado hoje permite isso. Está a entender? O mercado hoje te permite fazer 1 milhão. Eu estou aqui agora a falar 100 mil kwanzas para ser humilde. Para não ferir sensibilidade, porque às vezes fazer 100 mil kwanzas na boca soa bem, mas na prática é muito difícil. Todos nós já ficamos com uma dificuldade de ter acesso a até 10 kwanzas, 100 kwanzas, 1000 kwanzas ou mais. Então falar de 100 mil kwanzas ainda em Angola é uma realidade muito dura. É como se estivéssemos a ofender quem ainda não tem possibilidade de ter 100 mil kwanzas. Estamos a entender? Então, eu vejo essa vertente, falando que o angolano é preguiçoso. Agora, na parte do vaidoso, o angolano valoriza mais as coisas que lhe proporcionam prazeres imediatos do que propriamente as coisas que lhe dão prazer ou benefícios a longo prazo. Nesta questão, eu trago aqui um desafio muito forte. O que é que você precisa para que a coisa realmente funcione? Há uma dica que eu vou abrir aqui como parênteses. A vaidade tem que ser um objeto que você utiliza para o seu crescimento. Está entendendo? Ser vaidoso, por exemplo, um famoso ser vaidoso é bom, porque ele está a utilizar aquilo para ganhar mais clientes, não é? Ele está a vender a sua própria imagem. Mas ser vaidoso, para parecer rico é ridículo. Eu tenho visto algo que me deixa muito fascinado. O rico parece pobre e o pobre parece rico. Um rico compra agora um fio de ouro, ele não exibe. Mas o pobre, se comprar um fio de ouro, ele mete toda a santopeia para você olhar que ele agora tem uma santopeia. Um rico veste marcas, mas não vai para a moda. O pobre gosta de exibir marcas. Eu, pelo menos hoje, tenho muitas marcas. E às vezes também gosto sim de marcas, mas eu digo que se você quer parecer rico, tem que eliminar a marca. O que é a marca? O logotipo. Quanto mais logotipo você não expuser, é o termo correto, mais vai parecer, diga? Não, eu disse não expor. Não expor, não é? Corretamente, se não expor, você vai atrair mais pessoas do nível alto. Se eu agora chego aqui uma Versace, aqui vou colocar uma Dolce Gabbana, aqui não sei o que, significa que você está chamando a atenção, você quer transmitir uma ideia. O que nós vestimos comunica-se, diz que tipo de pessoas nós somos, qual é o perfil comportamental que nós temos. Ok? Então, se for para ser vaidoso, se for para ostentar, tem que ser porque você ou é um influencer ou aquilo te proporciona algum rendimento. E depois, temos aqui a questão da preguiça. Tudo quanto dá dinheiro em Angola, dá preguiça. A única parte que muita gente entende que não dá preguiça é procurar uma vaga de emprego. Eu vejo sempre assim, nessa visão. Boa parte das pessoas em Angola veem que é mais fácil girar 2 anos, 3 anos à procura de uma vaga de emprego do que propriamente empreender ou começar um negócio. Vamos lá, abro aqui uma pergunta para vocês. É normal uma pessoa estar 4 anos desempregada, 2 anos desempregada, 1 ano desempregado? Não. Conhecemos pessoas nesse nível, não? Sim ou não? Sim. Essas pessoas são pessoas normais. Não. Eu ouvi em tempo, meu primo é licenciado e não tem trabalho. Essa pessoa estudou mesmo ou foi à escola? Um licenciado não tem trabalho. A visão dele, a percepção dele de vida ainda funciona? Essa pessoa propriamente entendeu o que é o mercado de trabalho e o que é o mercado acadêmico, a diferença?
Porque nós muitas das vezes ficamos ali, não tens trabalho por quê? Porque o Estado não me conseguiu emprego. Tudo bem. O Estado até deve, olha, o nosso Estado falha muito. Eu não posso estar aqui a filosofar. Há muitos erros graves. Mas vocês já pararam também de perceber, ou para perceber, já pararam para perceber que nós também falhamos muito. A responsabilidade do emprego não é do Estado, é tua. Ele tem que criar oportunidades, tem que construir escola, tem que gerir algumas questões. Mas a questão do emprego, nem todo mundo pode ser empreendedor, certo. Mas em Angola é um terreno muito fértil para business. Eu me lembro, e vocês também já viram, as mães que vendem quiçango, as mães que sempre abriram alguma coisa. E essas mães também, por que não reclamavam sobre a vaga de emprego? E com isso, essas mães nos sustentaram, universidade, construíram casa, fizeram coisas, atingiram resultados, certo? E por que nós agora, essa juventude, não consegue fazer isso? Vamos abrir um parênteses que há pessoas que o fazem, muita gente. É sobre isto que eu quero falar convosco. Fazer 100 mil kwanzas, você faz num estalar de dedos, com teu telemóvel em casa, com os teus links possíveis, principalmente os links que eu estou aqui a falar. O termo link hoje parece muito sobre caminho, contactos, mas o termo correto que nós preferimos utilizar aqui é o teu network. Mas só que você não quer. Eu quero dizer assim, você precisa desses 100 mil kwanzas semanal, mas você não quer ter. Quem não faz 100 mil kwanzas semanal não quer ter. E boa parte das pessoas são movidas porque têm necessidade de dinheiro. Precisam daquele dinheiro para suprir o quê? Necessidade. Mas eles não querem ter aquele dinheiro. Isso é paradoxal, não é? Não é? Sim. Como é que é possível? Eu preciso desse dinheiro e não quero ter. Seria a pergunta que me faz. Vamos lá ver. É possível sim. Então se você quer ter aquele dinheiro, gastaste por quê? Hein? Você quer ter um carro, compra um carro e vende? No caso você não queria ter aquele carro, né? E até agora eu grito que há pessoas que batem-se no peito e dizem: ah, eu quando tenho dinheiro, prefiro não ter nada no bolso e meter tudo em casa. Você já sabe que aquela pessoa escolheu sobreviver. Este é um dos princípios para ver uma pessoa que não quer evoluir na vida. Então agora, se tu ficares doente, o teu filho, surge um problema e você meteu tudo em comida, vai ter que ligar a mim, vai ter que pedir ajuda, vai ter que incomodar os outros que, para além de investir em si nas questões de casa, fizeram alguma poupança para fins de emergência. Surge mais um dogma. Ah, boa parte de nós, o dinheiro já não chega. Se não chega para ti, é para mim que chega? Dinheiro, se não chega, temos que nos meter no mesmo barco. O dinheiro não chega para todo mundo. Então aí eu defendo essa ideia. As pessoas, e estou a me referir quando eu digo assim, eu quero mesmo ser um pouquinho arrogante, que isso pode chegar até 90% das pessoas ou mais. Das pessoas, elas precisam do dinheiro só para suprir necessidades, não para crescer na vida, não para atingir outros patamares. Daí que tudo quanto eles ganham é investido para a barriga, é investido na questão das necessidades de aceitação no ciclo, na moda, nos vícios, mas nunca naquilo que é realmente importante. Hein? Então, antes de eu vos passar os códigos, as dicas de como fazerem 100 mil kwanzas, que todo mundo já sabe que é pouco, nós podemos fazer mais do que isso, por semana, eu gostaria de aqui vos dar os cinco pontos de um perfil de alguém que quer crescer na vida. O primeiro grande ponto: pessoas que querem crescer na vida estão dispostas a fazer sacrifícios. 3 grandes sacrifícios são necessários para você crescer. Quais são esses sacrifícios? A citar. Primeiro, mudar.
fazer mudanças, ok? Mudanças devem ser feitas em 3 níveis: mudar de bairro, mudar de amigos e mudar de ambiente. Aqui está. O que é que vai acontecer? Eu cresci neste bairro, já conheço toda a gente e já estou muito acomodado. Eu já ando com meu amigo, o dele é meu amigo há 10 anos. Muito bom. Grande amizade. E é bonito você ter um amigo de 10 anos, não é? Mas a questão é, o que é que você já conquistou com ele? Ah não, mas ele é aquele meu amigo que quando eu estou aflito eu vou lá buscar. Ok. Grande amizade ainda. E lidar, não é? Você sabe que se você quer crescer, você vai ter que conhecer pessoas novas. Em outros lugares. Principalmente em outros lugares. Ok? Até de igreja. Imagina que você cultua e é famoso numa igreja. Você se sente bom. Mas você se quer conhecer pessoas mais importantes da tua igreja, tem que ir na sede, na catedral ou alguma coisa, mas não. Até para casar, se você quiser encontrar uma mulher que te mereça, você tem que frequentar o lugar no nível da mulher que você quer ter. Empregos idem. Se você viver para lá dos bairros adentro, se você procurar um emprego no bairro, você até pode ser um professor do colégio. Mas há colégios que podem lhe pagar até 20 mil, 15 mil, 10 mil. Se você vir à cidade, você encontra também outros níveis. Não sei se estão a perceber até aqui. Então, você precisa primeiro estar disposto a fazer esse sacrifício. Aí eu repito ao que o colega Marito me fazia a pergunta. Crescer dói. Nem todo mundo está disposto a tomar esse tipo de decisões. Ok? Vamos ainda a pensar. Doutor Dene, meus colegas, a pergunta está no ar. Você deixaria a tua esposa ou teu marido para crescer na vida? Para todos, tá vendo? Se fosse... Se ele fosse uma dificuldade, deixo. Ok. Deixo. Mas se for para acrescentar ou ajudar, continuamos. Senão eu deixo. Muito bom. Mas sabe que é muita coragem da sua parte ter essa decisão. Lembra que já nos programaram que temos que ter maridos do sofrimento, mulher de sofrimento? Isso para mim não encaixa. Isso é muito forte. É uma das 10% que existe. Porque todo mundo nos programa. Tanta gente que eu já estou preparada para perder as pessoas. Uau, Então, muito forte. Isso não é relevante para mim. Muito forte mesmo. Não é. E assim, já daqui para frente vou respeitar ainda mais. É muita gente, sim. muitos homens mesmo que têm dinheiro, só querem fazer da mulher. Brincou, depois atirou aí. Não. Aí se perde aí. Aí não é brincadeira. Eu também antigamente pensava assim, não, só porque ficou famoso, deixou a mulher dele. É que há pessoas. Vou dizer assim em termos do foguetão. O foguetão, ele tem uma base de baixo, que ele leva para cima, não é? Mas para ele ter que continuar mais, tem que soltar aquilo. Então eu vou dizer, há pessoas na tua vida que vêm para dar um certo nível. Depois dali eles já não conseguem andar. Você ainda pode lhe puxar. Eu tenho amigos, eu amo muito os meus amigos. Ligamos e conversamos, às vezes tiro um tempo no mês para lhes visitar e sentar com eles, mas já não posso ter a mesma amizade com antes. Entende? Porque eles não aceitaram crescer, eles ficaram no tempo. Eu também vou aqui abrir para não ficar como se eu crescesse. Eu também fiquei no tempo para muitos amigos. Eu tenho amigos hoje que trabalham, por exemplo, na casa do presidente. Entende? Eu tenho amigos que hoje ocupam grandes cargos. Eu também, graças a Deus, tive a oportunidade de ocupar cargos políticos. Está entendendo? Mas quando eu saio daquele ciclo, eu deixo de pertencer nele. A vida deles continuou e a minha foi para os planos que eu mesmo tracei. Então, as pessoas me deixaram para trás, entende? Esta é a lei da vida. Se tu não continuares a correr comigo na mesma proporção, então tu ficas para trás. E o que é mais, 90% das pessoas não gostam de correr. Eu já tive situações de sentar com alguém, com um amigo, companheiro, vamos fazer isso.
E o pessoal dizer, olha, muito obrigado pela proposta, mas não é isso que eu estou a procurar. E não é mesmo que a pessoa está a procurar. O que é que tu estás a procurar? Ah, tu precisa de um emprego. Passando mais de, vamos olhar aqui, agora estamos a caminho de 8 anos, o mesmo que se negou a entrar comigo no projeto é o mesmo que me pede uma vaga de emprego. Entende? Há pessoas que em 8 anos trabalham em 8 empresas ou mais, em 2 anos ficam desempregados, outros ficam. Porque, pura e simplesmente, essa pessoa não tem o perfil que nós falamos. Negou-se a mudar. Temos que mudar, companheiro. A pior pessoa que eu tenho na minha mente é aquela que diz que eu já sou assim. Não consigo evoluir com aquela pessoa. Ou a dizer que nós sempre fizemos assim. Ou sempre foi assim, ou se deste modo deve continuar e não tem como transformar. Aquela pessoa não quer mudar. O que mais encontramos na nossa vida é pessoas que têm resistência à mudança. Entende? Como lidar com essas pessoas? Este é o maior desafio. Não deve ser o nosso problema. Pessoal, não cometam o erro que eu um dia cometi. Eu esforcei muita gente a mudar. Vou dizer assim, esforcei muito o guião, que hoje eu sou um monstro. Toda a gente que me fala mal, um dia eu ajudei. É estranho. Até as pessoas que se tornaram meus melhores concorrentes. Aqui o Cassenda tem mais de 5 ou 6 consultorias. Acreditem ou não, a maior parte foram meus alunos. É estranho. Entende? E fala, aquele é de Gildo, aquele é. E aí eu ouço. Olha, a pessoa então está comentando sempre assim. Eu fico aí, ela não liga. Porque passou. Então, quase todo o bem que você fizer vai lhe ser retribuído em gratidão. Mas é normal, você tem que manter o teu coração puro e sereno para seguir, não é? Só que mudar não deve ser. Mudar os outros não deve ser o teu problema. Muda quem estiver disposto a fazer, porque há mudanças que quando os resultados não chegarem na hora, a pessoa vai ter que culpar as pessoas que têm vitimismo. Vai pensar, eu estava bem naquela empresa, fulano me tirou para esse projeto, não deu certo, fulano é o culpado. Eu estava bem no meu relacionamento, ouvi Erigildo cair, deixei o meu marido, Erigildo é o culpado. Eu estava bem. Você mostra, abre a porta, diz que isso vai dar, mas as pessoas devem entrar com os seus próprios pés. Estamos juntos? Então, este é o primeiro ou a primeira grande objeção que nós temos que vencer no nosso perfil. Estar disposto a mudar. O segundo, que é mais importante, aceitar os desafios. Pessoal, se você não aceitar o processo, se você negligenciar o processo, não haverá progresso. Entendeu? Sem processo não há progresso. E boa parte de nós tem medo disso. É duro. Eu hoje tenho pedido desculpas às pessoas, porque quando eu comecei a empreender, eu também não sabia. É uma estrada nova. Então todo mundo ao começar comete erros. E eu cometi-os. Uns por ignorância, outros por inocência, outros porque eram mesmo precisos. Entende? Porque era o caminho viável que eu encontrei para chegar onde eu cheguei. Mas agora, novamente, repito ao colega, crescer dói. Porque neste processo, a princípio, você vai ter 3 inimigos. As primeiras grandes pessoas a te desincentivarem a dar certo na vida são os teus familiares. Teu pai, tua esposa, teus filhos, teus primos. Raramente essas pessoas vão comprar de ti no princípio. Raramente eles vão apoiar do jeito certo que você precisa. Por quê? As pessoas que crescem conosco, que nos criam, eles não têm a visão de nós como nos vimos. Eles têm a visão de nós como somos. Eu quando vou para minha mãe, eu sou o filho. E a minha mãe tem uma noção de que eu sou aquele menino de fraldas, aquele menino com problemas. Ou às vezes aquele menino ainda é criança infantil. A minha mãe não vai conseguir olhar para o nível intelectual que eu tenho e debater comigo a nível intelectual. Eu vou chamá-la de mamãe, vou falar do modo como a minha mãe entende. Eu às vezes posso descer até do meu... Graças a Deus a minha mãe é intelectual. Mas posso descer do meu nível acadêmico para falar de filho ou de mãe para filho. Entende? Os irmãos, os primos raramente vão entender isso. Mas pessoal,
continua só. Continue. Mesmo sem entender o processo, o progresso, continue. Lá em frente, tudo que não faz sentido aqui atrás, tudo que nós víamos fusco, vai ser esclarecido. É bonito, é prazeroso. No medo vai, na insegurança vai, mesmo sabendo que não tens possibilidade de alcançar aquilo, vai só. Às vezes, o recurso que você precisa está no próximo passo que você nega a dar. Entende? É que nem quando temos problemas, aparece dinheiro para contribuição, é estranho. Hein? Principalmente em questões fúnebres. Já repararam isso? Que todo mundo se vira e consegue contribuir? Então, às vezes, você não vai ter. Hein? Você não vai ter porque você diretamente se recusou a dar o próximo passo. Estamos a entender? Então, aceitar a questão dos desafios. Desafios são objeções, são obstáculos, são problemas. Entende? Eles vão surgir. Mesmo até que tu não faças nada, mesmo que tu não empreendas, eles vão sempre surgir. Então, mais vale aceitar problemas numa caminhada de crescimento para atingir o progresso do que problemas enquanto estou estagnado. Os colegas estão a entender a ideia? Então, o outro ponto, que é, se não, a base de tudo, é fazer investimentos em si. Pessoal, imagine só. Você, eu até vou trazer aqui um nível mais de espiritualidade. O único lar, o único lugar onde você habita realmente é o teu corpo. Entende? A nossa vida está dentro do nosso corpo. Entende? Então, qual é o bem mais precioso que você tem? A vida. A tua vida tem que ser bem investida. Do mesmo modo que você acorda, escova os dentes, mete creme, do mesmo modo que compra roupa, você tem que ter também a capacidade de fazer manutenção do teu corpo físico, exercícios físicos. Nunca vais ver um grande homem que não cuida da sua saúde. Sem saúde, como é que os resultados virão? Que força você terá para alcançar as coisas que tu queres? Ok? Então, o primeiro grande investimento é cuidar da saúde. Parar de comer este fast food, hambúrguer, o colega falou muito do bolinho e as outras coisas. Isso realmente prejudica a vida. Não agora. O álcool, por exemplo, vocês não percebem, mas o álcool, quanto mais álcool você consome, menos inteligente você se torna. Alguém vai levantar a mão. Eu conheço um PhD que consome água de chefe. Sim, mas menos inteligente ele se torna. Aquilo é só um título. Ah, mas ele tem um nível intelectual. Para o nível, nós ainda não somos PhD, vamos entender que ele é muito intelectual. Mas se você meter um PhD alcoólatra com um PhD não alcoólatra, você vai sentir a diferença. Entende? Essas são as tais relatividades que nós temos que abrir aqui. O segundo ponto, companheiro. Eu tenho dito, e abro aqui o parênteses, de que vale ter dinheiro se você não sabe cuidar desse dinheiro. De que vale desejar ser grande se você não tem espírito de grandeza. De que vale pedir ou desejar riqueza se você não tem o conhecimento. Eu percebi ao longo do tempo que não é possível ser rico sendo burro. Ah, mas tem pessoas que ganham dinheiro com menos. Eu tive num workshop, pararam, aquilo parou. E aquilo, quando o colega disse, doutor, discordo contigo. Há pessoas que ganham dinheiro fazendo parvoíce. Eu disse parvoíce porque você entende como parvoíce. Ele tem que estudar aquela parvoíce. Até para ser engraçado, você tem que saber ser engraçado. Não é do nada porque você é parvo. Vamos então, agora é a tua vez, seja parvo. Ah, eu não sei ser parvo. Então procure essa pessoa que é parvo, estuda com ele, pede um workshop como ser parvo para ganhar dinheiro. Pegaram o ponto? Até para ser parvo você tem que investir nesse conhecimento. Então quando você encontra uma pessoa analfabeta, sabe o que ele fez? Ele investiu no analfabetismo. Quando tu encontras uma pessoa arrogante, uma pessoa matumba, utilizo aqui esses termos só para generalizar, ele investiu nisto. Entende? Então cada um vive a realidade onde ele fez o investimento. Mas o verdadeiro investimento deveria ser feito em conhecimento. Hein? Companheiro, é impossível
ser rico sem conhecimento. Na Bíblia tem uma passagem aí, que todos sabem, que Salomão, o filho de Salomão, foi o... Quem é? É Salomão, não é? Filho de Davi, certo? Salomão pediu a Deus conhecimento e Deus deu-lhe riqueza. Entende a ideia? E ele foi o homem mais sábio e mais rico. Vocês se entenderam a base, não é? Primeiro veio o quê? O conhecimento, depois veio a riqueza. Agora, quanta gente hoje tem a possibilidade de fazer 100 mil, 200 mil, 300 mil, mas não tem conhecimento? Eu, em tempos, eu até acho que já conversei isso com o marido. Havia jovens aqui no bairro que eles fazem hustle, ok? Estão no business. E o jovem disse que tem mais dinheiro do que eu, só porque ele gasta mais dinheiro do que eu, entende? E eles disseram, mas até o marido ficou muito constrangido, né? Disse, eles até estavam a rir, a dizer, isso não ganha nada, e não faz nenhum dinheiro. Eu hoje posso girar aqui, conseguir esse dinheiro e fazer isso. Mas quem tem não fala que tem. O pobre fala. Tem. Na verdade, o pobre fala. Agora, tem uma realidade. Para o marido, aquela pessoa tem dinheiro. Por que tem dinheiro? Porque o marido... Exatamente, porque o marido, ele conhece uma realidade limitada até o nível daquela pessoa. Por exemplo, ele tem um Ferrari. O jovem que disse que tem dinheiro. Qual é o carro dele? Mas qual é o carro dele? Eu não tenho carro. Tem um M10. Sim. Um M10 preto. Da onde? Já vendeu. Ok. A casa dele, qual é? Ele vive... Ele tem aluga a casa, não? É sobre isso, quando você chegar lá, vai entender mais. É sobre isso que eu falo, sobre vida. Tá entendendo a ideia, né? Ele ostenta. Claro. E ostentar, você vai acreditar. Eu também acreditava, E até você tá bom, porque você tá nesse meio de conversa já no nível que está. Tá entendendo, né? Mas eu até ainda na casa de meus 30, eu andei com pessoas que não tinham nada para me acrescentar. Mas eu andava porque eles ostentavam. Eu também hoje, se tiver que ir para uma reunião, eu posso te trazer um Ferrari. Eu alugo fatos para ir a uma reunião de negócio. E eu posso meter aqui, eu estou a me falar dentro de um vídeo que está nas redes sociais. E eu conheço, e todos devem saber, que todo famoso faz. Toda gente faz, o que você vê na televisão não é real. E eu lhe digo, cuidado, para além desse vídeo, eu nunca acredito em tudo que vê nas redes sociais. Está entendendo, colega? Mas isso faz. Principalmente os apresentadores. Apresentadores, porque pensavam que era nem tudo que parece é. Este ditado é velho, mas ainda faz sentido. Então, o verdadeiro investimento que as pessoas não estão fazendo é conhecimento. As pessoas estão a ser manipuladas de que ir para a rua, fazer um business daqui, um business dali, dá dinheiro. Sim, dá dinheiro. Mas agora, o conhecimento para gerir esse dinheiro, o conhecimento para multiplicar esse dinheiro. Olha só, eu agora, se pegar aqui, vou dar aqui o exemplo, se eu pego aqui esses 500 kwanzas e dou para alguém, eu perco esse dinheiro. Está a perceber? Sim. Eu fico sem dinheiro. Mas quando eu pego o meu conhecimento, passo para ti, eu multiplico esse dinheiro. Estão a entender a ideia? Sim. Quer dizer que o conhecimento é o único elemento que multiplica a riqueza. Ok? Sem conhecimento você até pode somar, mas nunca será mais rico do que uma pessoa que tem conhecimento. Os grandes homens da história, eles são ricos porque ou inventaram alguma coisa, que vivem dela pela marca, pela patente, ou abriram grandes negócios que são úteis para a sociedade. Está sempre ligado ao conhecimento. Dá um exemplo de alguém que se tornou rico sem conhecimento. Por isso é que eu já ouvi alguns depoimentos de brasileiros Exato. que ficaram ricos pela primeira vez, perderam ou doaram a fortuna, voltaram a ser novamente, perderam, porque eles já têm o conhecimento, eles já sabem o segredo. Exatamente. Uau, Yeah. muito forte. Olha, antes de nós termos a Maísa, eu levei 5 empresas à falência. 5. Mesmo a Maísa teve um momento que nós tivemos um momento muito crítico para poder estar aqui, não é? E foi naquele preciso momento que eu percebi que eu sou um consultor de negócio. Eu sabia como criar uma empresa, sabia agora como uma empresa vai à falência e sabia como recuperar a empresa para voltar a ter resultados. É isso que me fez virar.
Estavas a passar por experiência. Exatamente. Isto é o que muita gente não quer conhecer. Quando as pessoas vão abrir um negócio, eu olho para as pessoas e fico assim, tá bem? Não posso te desincentivar, mas eu pergunto e procuro ver se você realmente tem conhecimento do negócio que vai fazer. As pessoas estão confiantes, eu vou abrir um meu negócio, eu também vou ser empresário, eu também daqui, eu também dali, mas você tem conhecimento de como esse negócio funciona? Ou só desejas o fazer porque alguém também está fazendo? Este é o ponto que vocês precisam ter. Então, este é o terceiro ponto. Se você não está disposto a investir em conhecimento, não abra um negócio, não empreenda. Estás a gastar dinheiro. Não é à toa que pessoas bilionárias pagam para ir sentar com outro bilionário ou milionário. Não é à toa que pessoas procuram consultores para ouvi-los, hein? E saber o que é que podem fazer com o dinheiro que têm. E isso muita gente não faz. Hoje, abre um parênteses, que há muita gente, nos 10%, que hoje procuram fazer uma formação ou outra. Mas se você perguntar àquela pessoa, ele só está fazendo a formação para conseguir o emprego. Raramente está a fazer a formação para empreender. Uma das vezes, aconteceu algo, aconteceu não é o que eu ouvi, não sei se é verdade porque eu vi na internet, uma história de que quando a Apple lançou seu primeiro telefone, Bill Gates comprou o telefone e desmontou. Mas ofereceu a todo mundo e toda a gente estava feliz por ter o iPhone, entende, né? Porque era a revolução mundial. Mas ele chegou na sala dele e encontraram ele a desmontar e o funcionário ficou: chefe, que inveja, você está estragando o telefone desta marca. E ele disse, não, na verdade eu comprei porque quero saber de que ele é feito, como é que foi montado, quais são as células, para depois criar um outro. Isso acontece com muita gente. As pessoas compram um iPhone, mas só perguntar como é que é configurado o iPhone. Qual é o sistema mesmo do iPhone? iOS. O que é que significa isso? Eu poderia fazer isso, tá bem. Das 240, mais de 240 funções do telefone, quantas você utiliza? Quantas utiliza? Não, o telefone normal tem 240 funções. Quantas você utiliza? São poucas. Yeah. São poucas. As pessoas utilizam, na maior parte, 5. Se calhar 5, né? Né? Para escrever, SMS, né? Jogos, Para jogar, para filmar, música, para entrar nas redes sociais, música, filme. Tem mais alguma coisa aí? navegar. Redes sociais, Navegar para entrar nas nas redes redes. sociais. Bloco de notas. Bloco de notas, vamos lá, mas já Alarme. entrou, alarme. Tá vendo? Cronômetro, acho que nunca mais utilizaram cronômetro porque boa parte já não faz Fazer exercício. chamada. Tá entendendo? Nós poderíamos esticar aqui. Sabe quantos aplicativos existem? Milhares. Entende? E eles podem couber no teu telefone. E muitas das vezes nós só temos os mesmos que os outros têm. É raro encontrar alguém com um aplicativo diferente dos outros. Se falarem chat GPT, tudo bem, chat GPT. Se falarem WhatsApp Business, WhatsApp Business. Mas existem outros. E acreditam, os outros que nós não utilizamos, os ricos usam. Entende? Os ricos estão sempre numa rede diferente do povo. Então, se você quer ser grande, tens que ter conhecimento desses aplicativos, pelo menos, para você estar lá. Porque você vai fazer amizade com os ricos. Eu mesmo no Facebook, eu vejo muitas sugestões de nome. Eu abro fulano, vejo, pobre, passa. Nada, isso não é intelectual. Eu, antes de aceitar a amizade de alguém, eu vejo o que ele segue, se vê memes, se vê isso, se vê aquilo, para ver se é compatível ao meu perfil. Entende a ideia? Então, aqui a base do conhecimento. Se não tiveres conhecimento, não empreende. Agora, colegas, temos o ponto que é a cereja por cima do bolo. Primeiro, falamos em mudar, só para recapitular, não é? Que é a mudança, crescer dói. Segundo, aceitar os desafios ou as consequências da mudança, porque fazem parte do processo. Depois dissemos que é necessário investir em quê? Em conhecimento. Agora vai faltar a parte da implementação. A parte mais importante, depois do conhecimento, é o teu perfil.
Companheiros, há pessoas com perfil de perdedor e há pessoas com perfil de vencedor. Pessoas com perfil de perdedor têm 3 características. Primeiro, vítimas. Estão sempre a lamentar. Nunca têm, nunca podem, não conseguem, alguém fez mal, o pai não lhe sustentou, ou a mãe não pagou a escola, alguma coisa aconteceu, ou o tio é que é feiticeiro, ou o empelé é que não trabalha bem, ou o patrão é mau. Você vai perguntar a essa pessoa, ela é sempre a vítima. Até as pessoas que vêm lhe ajudar, até o fulano estava até me ajudar, mas depois também parou. Você vê, pô, até a pessoa que estava a tentar ajudar é mal. Já Essas sabe. pessoas são bem espiritualistas. Realmente. Demônio. Uau. Essa parte é, olha. Mas aí onde tocou? Sabe o que Eu é? sou mais cristão. Muito forte. Líderes, isso que eu estou falando muito forte. Se você chegar nessa pessoa e ele falar disso, você vai arranjar inimigo. Aí eu digo que o vitimismo é fruto das crenças. E quem é o responsável pelas nossas crenças no mundo? A igreja. A igreja fatura com pessoas que se lamentam. Você chegar num pastor e o pastor vê você a lamentar, ele já sabe, minha missa. Vamos orar. Você está sendo perseguido. A Bíblia diz isso, mas aquilo. Eis para ti é marido da noite. Tem Olha a pergunta. patologia para tudo. Eu já perguntei ao pastor, marido da noite, doutor? É o louco? Quem é o louco? É o marido da noite e dia. Não, marido da noite. Olha, tem marido da noite, tem mulher da noite, tem não sei o quê. Ou a tua mulher, a tua mãe. Isso acontece sim. E uma das coisas que me deixa assim bem perplexa é que tem países ateus Sim, que eles estão muito mais desenvolvidos que nós. sim, Mas não tem esses problemas, não falam dessas coisas, não sim. envolvem coisas espirituais, mas eles estão a desenvolver e vivem a sua vida bem, tranquilamente. É verdade. Mas sabe por quê? Hein? Eu falava com o Denis isso. O sistema que nós falamos não é o governo no poder. A Matrix. Não é o governo. É a igreja. É isso. Quem controla o mundo é a igreja. Quem controla a tua fé te tem na mão. Eu se discutisse com pessoas que acreditam na igreja, eu vou perder contra todos. Todos vão vencer. As pessoas têm bloqueios mentais. As pessoas não estão preparadas para ouvir. Isso é mentira, porque ele mastigou isso, Não, acredita não isso, tá. respira isso. Quando dobrar o joelho, é o que ele fala, ele se pergunta, meu Deus, se eu não acreditar nesse Deus, vou acreditar mais em quem? Se já não existe mais outra pessoa. O mesmo acontece com nossos pais da velha guarda. Eles só viveram com o Impelá, só conheceram o Impelá depois do colono. Eles não são, na verdade, são coitados. São dependentes. Emocionais. Entende? Eles só sabem que sem o Impelá não existe uma outra vida. Por isso que você vê mesmo, ele sabe, aguenta só, é mesmo assim. É mesmo No assim. tempo do colono, então, ele lembra, o colono foi pior. O Impelá ainda está fazendo alguma coisa. Tá entendendo? Então, se você lhe propor alguma mudança, coitado, não sabe. O mesmo acontece com as nossas mães, com as nossas irmãs. Acho que já cheguei a falar. Imagina se você está agora a viver com o marido que te bate, já tens 4 filhos, já tens alguma coisa. O que vai acontecer diretamente? Você vai ter essa dor, lhe deixar mais, arranjar mais alguém que depois nem vai aceitar o meu filho. Pensar nessa situação. É o mundo das crenças. Então não tem nada de errado. Na verdade, essas pessoas para serem libertadas leva tempo. E muitas delas morrem sem saber a verdade. Mas aqui é onde eu digo que é o 4º ponto. Para entender o poder do 4º ponto, ir para a execução, você tem que se despir do teu velho eu. Para conseguir fazer algo novo, você tem que deixar de lado as coisas antigas, velhas. E muita gente não consegue fazer dinheiro. Porque ele entende que o dinheiro é para os ricos e ele não é rico. Então como é que você vai fazer um projeto se não tem dinheiro? Marido, quer vender telemóvel? Vai comprar telemóveis como? Precisa de dinheiro. Mas é ali que hoje eu vou dizer que na verdade não é preciso dinheiro. Entendeu? Então, nesta versão, você tem que entender a ideia de que, direto ou indiretamente, tu precisas... Fica aqui deste lado, ele não entende, ele vai destruir. Desculpa por cortar, estava já a dizer, tem o perfil do perdedor
O perdedor, sim, é isso que dá. explicaste Sim, sobre o perdedor, agora. né? E comecei na outra que nem me percebeu, que mudei, sim. Então, depois disso, você vai encontrar a pessoa que é preguiçosa. Olha, um dos 7 pecados capitais é a preguiça. Já ouviram falar disso, né? Sim. A preguiça faz parte dos 7 pecados capitais. Pessoal, abre um parênteses aqui. Se você não consegue acordar cedo, você tem problemas sérios. Se você não consegue cumprir com o que você promete, você tem problemas sérios. Para além dessa questão do vitimismo, a preguiça é que nem aqui agora eu posso dizer, é psicológica, é mental e também ele é considerado um transtorno social. Tem pessoas que não conseguem fazer nada. Mas sabe quem cria o preguiçoso? É o pai. O filho passa todo dia na televisão, vai para a escola, casa, não tem atividades extras. As pessoas que falam com orgulho, meu filho vai à escola, depois fica aqui, assiste a televisão e não sai mais. Isso é sedentarismo, você está a criar um animal doméstico. Entende? Falar isso é ferir sensibilidade. Vocês pensam que estar diante da televisão tem educação. A televisão é um dos meios também de manipulação em massa do sistema. Uma criança que assiste 5K, ele vai ter a supremacia branca. Ele pensa que branco é superior ao negro. Já vê que os heróis dele, os nossos heróis, são brancos. Raramente vai entender como é que é a vida lá fora. Nos anos 90, anos 80, as mães lutavam para as crianças não irem para a rua. Hoje, os que despertaram lutam para os filhos irem brincar na rua. Está entendendo a ideia? Aí estamos a olhar. O que é que nós fizemos? A educação que vamos dar aos nossos filhos também vai condicionar se ele vai ser rico ou pobre. Então, nós metemos os filhos no melhor colégio, metemos os filhos a fazer dança, música, a meter alguma coisa, mas muitas das vezes eles, quando chegam na vida adulta, não sabem o que fazer. Hein? Eu fiquei a saber, alguém contou-me, que é um menino que nunca lhe deixaram ir para a rua, que no dia que lhe mandaram para a praça, ele não sabia como comprar na praça. Porque sempre a mãe comprou a roupa, o pai trouxe o tênis, sempre trouxe as coisas para ele. Agora lhe orientaram para ir comprar sozinho, ele não sabia comprar, tinha que ligar para as pessoas. E muitas das vezes sofria bullying, ameaça, e nunca lidou com perigos reais, nunca sabia como se defender, embora tenha treinado até numa academia, mas nunca teve uma vida real. Então, um dos pontos que eu sempre trago aqui sobre a preguiça, uma das bases é o sedentarismo e a educação que nós recebemos. Mas aqui, companheiro, se você tem preguiça, não sonhe. Ok? Se você tem preguiça, não busca alcançar isso. Como tirar a preguiça? Duas coisas. Você precisa estar fazendo exercício. Logo que você acorda, logo que o cérebro despertar da cama, levanta. Logo que você abre os olhos, o cérebro vai dizer, o nosso cérebro foi programado para ser preguiçoso. Ele é preguiçoso por um mecanismo de proteção. Ele não quer que você corra perigo. Ele quer que você esteja confortável. A cama nos oferece isso. A casa nos oferece isso. A nossa família nos oferece isso. Então, quando nós vamos para a rua, não fizemos isso. Há pessoas com 20, 30 anos que ainda vivem em casa dos pais. E se tiverem um problema, ele diz, oi, eu não preciso do dinheiro, meu pai ainda me sustenta, ouviu? Aí tem um bom exemplo. Eu não preciso me rebaixar porque meu pai ainda tem. Foi a educação que lhe deram, que eu sempre terei e sempre farei por ti, entende? Chega num momento que o pai já não tem e você não sabe como é que o mundo exterior. Outra base, muitas das vezes há famílias que acham que a filha ou o filho só tem que sair de casa depois de casado. Ele não conhece como é que é o mundo, não conhece quais são as necessidades. Isso também pode estar alicerçado à base da educação. Mas por que nós não começamos um negócio? Preguiça. O que nós precisamos para fazer um negócio? Mas há pessoas que dizem, não, eu não tenho preguiça, eu sempre vou à luta. Lutas quantas vezes? A diferença, não é? Você lutou hoje, não deu certo, amanhã não deu certo, depois da manhã não deu certo, cai na preguiça. A preguiça também pode ser gerada pela desmotivação, pode também gerar frustração. Está entendendo, colega? É nisto que vocês precisam começar a ter base. Acorda cedo, faça exercícios. Não passe o dia em casa. Ah, mas não tenho nada para fazer, procura uma formação, procura um amigo, procura um network, abra diretamente no teu aplicativo um WordPress,
ou monta um site, ou faça conteúdos digitais, mas não tenha uma vida sedentária de não fazer nada. Ok? Então, aqui estamos a olhar para esse pilar que é o segundo. E o terceiro, mais importante, são as crenças limitantes. Entende a ideia? Uma pessoa perdedora, ele tem uma crença limitante. Eu aqui tenho lutado muito com os jovens. Imagina alguém que você diz, vai comprar esse marcador. Ele chega na cantina e não tem. Volta e diz, esse marcador não tem. Fez o trabalho dele, não? Não é o comum? Sim. Se alguém dizer, vai até o banco levantar o dinheiro. No banco, não tem. Volta, não? Eu por acaso, quando me dizem que não tenho, procuro outro banco. Procurar outro banco. Esta é a verdade. Entende? Mas há muita gente que chega e não tem. E chega, papá, não tem. Aqui. Então, aí estamos a olhar para uma questão. Aquilo é uma crença limitante. As pessoas pensam que não existe dinheiro. Vamos ainda acreditar. O angolano é pobre. Miserável. O angolano é pobre ou não? Não, vamos ser honestos. Não. Sejam vocês mesmos. Ter uma pergunta honesta. O angolano é pobre ou não? É, pô. É pobre. O país está mal. Tá. Tá mal? Para ti, colega, na tua honestidade, não que estamos aqui a falar. O angolano é pobre. Miserável. Vive mal. O angolano. Não, tem que falar, líder. Solta a voz e fala. Sim. Vive ou não? É só dizer sim ou não. O angolano é pobre para ti? Sim. Vive mal? Sim. Como é que está o país? Não. Mal. Para ti? Também o que, oh Deus? O que é que significa o também? Também é pobre. O angolano é pobre. Minha líder também? Não é preciso generalizar, nem todos são Nem pobres. todos são pobres, não é? Sim. Mas o país está O mal. país está mal. O A país como maioria tá sim, mal. mas nem todos. Agora, Sim, o povo que fez também o mal também. sabem que tudo isso que nós falamos são crenças limitantes? Às vezes até são coisas certas, mas são limitantes. Perdão, o país está tão mal que ainda tem pessoas que me pagam 1 milhão de kwanzas, me pagam 500 kwanzas e me pagam 500 mil, também me pagam 30 mil. Acho que tem pessoas aqui que pagaram 150 mil, 70 mil. Esse país está mal. Tem pessoas que continuam, o novo iPhone vai sair e boa parte vão ter o iPhone. Pessoas que têm Camaro, pessoas que têm... E o país está mal, está mal. As pessoas que discutem... Não está para todos. Se a gente for por Talatona, por exemplo, no Bela Shop, você não vai dizer que o país está mal. Mas o pobre vai ao Bela Shopping. O pobre está lá. E aliás, boa parte dos que vão ao Bela Shopping são mais pobres. Porque vão lá para passear. Você nota até que eles ficam a fazer foto, ostentar, levar os filhos. São mesmo as pessoas que dizem que o país está mal. As pessoas que discutem o preço do combustível são mesmo as pessoas que bebem uma grade de cerveja. Todos os dias. Para pagar uma grade de 24 cervejas, o país não está mal. Mas para pegar um táxi de 300, que é só descontar uma cerveja, ainda fica com 23 cervejas, o país está mal. É esse país. Mas agora, eu digo diretamente, sim, o país está mal. Está mal, porque a mentalidade do angolano está mal. É a mentalidade que está mal. E quando falo a mentalidade, pode envolver política, religiosos. Os políticos têm uma péssima mentalidade. Os religiosos, perdão, têm uma péssima mentalidade. O povo tem um nível de analfabetismo com sentido também de mentalidade. Os intelectuais parecem mais partidários do que propriamente a favor do povo e é mentalidade. Praticamente, a doença da Angola, o problema que a Angola tem é mentalidade. Isso, até enquanto nós não mudarmos a mentalidade para ver as coisas tal realmente como elas são, ninguém vai ver dinheiro. Então, companheiro, esses 4 pilares que nós estamos aqui a olhar são os que nos limitam de atingir ou de ver os nossos objetivos alcançados. Agora sim, feito esse perfil, vocês precisam entender como fazer esse dinheiro. Entende? Companheiros, hoje existe algo que eu vou vos pedir para investigar, nunca vos ensinar e eu vou ensinar isso na próxima aula. Tá? Economia da atenção. Este é o novo dinheiro.
economia Dá atenção. Investigam com isso com profundidade, depois ligam para agradecer. Nunca falaram. Eu acredito que... Quem já ouviu isso? Só estou aqui convosco. Quem já ouviu essas palavras duas? Economia da atenção. O que é? Ouviu? Não sei, só ouvi. Comentamos com eu e o colega, o doutor comentou conosco na sala antes. Ok. E eu e o colega já nem falamos disso, acho que foi. O colega ouviu? Ok. Companheiro, esse é o segredo que muita gente vê, mas não percebe. Primeiro, não fizemos esse dinheiro semanal, que é pouco. Vamos considerar que são 10 mil ou menos semanal, porque nós não entendemos como funciona a economia da atenção. A pergunta aqui que vai começar é: por que o influencer ganha mais do que o engenheiro? Hã? A economia da atenção, ela na verdade é uma forma, tá entendendo, né? De ganhar um método de fazer dinheiro chamando a atenção às outras pessoas ou vendendo a atenção das pessoas. A nova moeda, o novo dinheiro desse século, o dinheiro, o recurso mais precioso do século XXI, o bem mais precioso do século XXI, não é o dinheiro. Entendem? Não é o dinheiro nem os bens materiais. A coisa mais importante neste século que nós estamos não é o dinheiro nem os bens materiais. Sabe o que é? É a atenção da pessoa. Esses telemóveis que nós temos aqui, eles vivem, captam e roubam a nossa atenção. O bem mais precioso que hoje vende mais é o foco. Por isso é que você vê muita gente distraída. Uma pessoa com um telemóvel, raramente, se não tiver o conhecimento que nós falamos, o perfil que nós falamos, ele vai pegar no telemóvel e vai estar lá a vender a sua própria atenção. Como é que eles ganham? Comprando a tua atenção. Um engenheiro, vamos olhar até por exemplo aqui, para não falar de engenheiro, um consultor como eu, se não tiver visibilidade nas redes sociais, não consigo vender. Eu vendo mais nas redes sociais do que quando vendo no presencial. Está a entender a ideia? Um vídeo, um único vídeo que viraliza, você consegue fazer até 50, 500, até $1 milhão. Está a entender? Que às vezes, para você fazer isso, eu já comecei. Tarde, mas comecei. Imagina, eu faço um patrocínio, por exemplo, de uma página, que depois eu vou explicar que é tráfego pago, uma página, e eu faço, por exemplo, para atingir 100 mil pessoas. Para vender um produto também a 100 mil kwanzas. Se 1%, só 1% das 100 mil pessoas comprarem o meu produto, está entendendo? 1% de 100 mil são 100 pessoas. Não é? Está a perceber? Sim. 1% de 100 mil, 100 pessoas comprarem o meu produto e eu estiver a vender o meu produto a 100 mil kwanzas, eu terei 100. Vamos lá? Até nem vou falar 100 mil kwanzas. Eu estiver a vender o meu produto a 100 kwanzas, eu terei 100 mil. Está a entender? Sim. Significa que você só precisa chamar a atenção a 1% para vender mais do que a quem não chama a atenção. Estamos nesse momento a olhar que o dinheiro já está ali. Cabe agora a você chamar a atenção para as pessoas trazerem o dinheiro do teu bolso. Daí que pessoas mais competentes do que eu vivem abaixo do meu nível. Ganham menos do que eu. Do mesmo modo, eu sou muito mais competente do que muita gente que hoje é considerado guru, é considerado coach, é considerado empresário de sucesso. Mas eu vivo abaixo do nível dele. Por quê? Porque ele chama mais atenção do que eu. Você entender? Então, se você encontrar uma pessoa que diz: eu não gosto de ser filmado, eu não gosto de ter visibilidade. Essa pessoa está dizendo assim: eu sou desgraçado, eu quero ser pobre. Porque quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado não é comprado. Só compra a coisa, ou só vende, perdão, a pessoa que chama a atenção. Se o teu produto não é visto, como é que nós vamos comprar? E onde é que estão as pessoas hoje? Na internet.
A internet é o mercado da economia da atenção. Colegas, estão a perceber? E não só, nós podemos também ter visibilidades, a título de exemplo, em workshops, palestras. Olha, é raro, companheiro. Acredita ou não? Todos os que vêm para fazer a formação a isso, preferem pagar por uma formação cara do que receber uma formação gratuita. Quando nós abrimos a Maíso, acreditem, os panfletos ainda estão ali nas redes sociais. A nossa formação era 10 mil kwanzas. Quando cobrávamos 10 mil kwanzas, não tínhamos clientes. Agora a formação são 300 mil kwanzas, 150 mil kwanzas, 100 mil kwanzas. Temos mais clientes do que no tempo de 10 mil kwanzas. Mentalidade. Mas tem algo que estamos a falar. Nós naquela época não chamávamos atenção. Entendeu? Hoje nós, uma publicação nossa, pode ter até 48 mil visualizações. Eu só preciso dos 48. Só 48. Os 1000 podem ficar aí. Se virem 48 pessoas, das 48 mil, temos o mês garantido. Vocês querem saber? Eu só despertei isso há menos de 6 meses. Esses 6 meses, eu fiz formações que mudaram a minha vida. Se você é uma pessoa que diz que quer ser grande e não tem marketing, hein? Você já perdeu a guerra. Se você não tem oratória, não sabe falar com o público, você já perdeu a guerra. Repare, eu estou aqui a caminho de 1 hora a falar. Entende? E vos digo, como é que eu consigo manter a vossa atenção? Dizem que o ser humano só tem agora a capacidade de prestar atenção de 5 a 10 ou 15 minutos, certo? Vocês estão a prestar atenção durante 1 hora. Às vezes até nós assistirmos um filme, a irmos à igreja durante 1 hora, cabeceamos, como dizem, né? Aqui na gíria é cabecear, não é? Você fica sonolento. E como é que eu consigo ter a vossa atenção? Este é o truque que está dando dinheiro às pessoas. E as pessoas comuns ainda não perceberam. Continuam a fazer formações para cursos profissionais, para serem profissionais, não é? Trabalharem numa área. Mas o que realmente hoje dá dinheiro é a economia da atenção. O colega está a entender? Quando eu vejo, eu, por exemplo, vi o colega, ele disse, estuda, venda. Doutor, eu quero ser bom em contabilidade. Estuda, venda. Doutor, eu até... vai, estuda contabilidade, filho, estuda contabilidade. É mentira ou verdade? É verdade. Eu vejo você a dizer assim, eu quero ser pobre, eu quero ser miserável. Mas você não pode chegar na pessoa e também lhe acordar assim, oi, não sei o que eu estou a falar, estuda venda. Você dá um toque, estuda aí na venda, lembra um pouquinho aí. Porque eu vendo isso. Você quer um aluno, eu consigo te meter aluno. O Deni, por exemplo, o Deni que saiu daqui. Deni, vê bem como é que aconteceu com o Deni. Deni estudou comigo, ganhou maturidade, abriu a sua própria empresa, entende? Voltou para vir fechar uma parceria comigo. Entende a ideia? Isto é bonito. Ele percebeu. Mas o que ele percebeu lá fora? Hein? Que ele fez voltar de novo aqui. Ele percebeu que o mundo já não é a mesma coisa. Entende? Agora, por exemplo, se eu quiser ser uma empresária, Exato. o que é que me aconselhas? Quais são as formações chaves que eu preciso ter? Ok. Primeira de todas, você precisa fazer marketing pessoal. Okay. As pessoas só compram, vou repetir até, você precisa fazer marketing pessoal. As pessoas só compram o teu produto se conectarem contigo. Olha, há um jovem que vende ouros, que ficou famoso, Ginito. Sim. O Ginito, desde que começou a aparecer nas redes sociais, o ouro dele anda mais rápido, tá entendendo, né? Eu queria ter o ouro do Ginito. Mas ele não chegou lá, eu vendo ouro, compra um ouro, porque até o ouro. Tá entendendo mais ou menos, né? Coitado, ele fez o problema dele, levantou as coisas e deu. Todos nós. Eu mesmo me dirijo a falar. Okay? E eu sei que quanto mais visibilidade eu tiver, mais o meu negócio vai render. Então, o que eu vejo as pessoas querem fazer empreendedorismo, eu digo, também, vai fazer empreendedorismo, mas por que eu não faço a gestão de negócio? Está entendendo?
Agora, vais ser empresário para vender um produto ou um serviço, não é? Você sabe vender. Erro grave, grave mesmo que eu vejo que os empreendedores cometem. Companheiro, quando a tua empresa é pequena, você está no micro, a prioridade da tua empresa é vender. Venda, 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 até ficar cansado, venda. O foco de uma microempresa, pequena empresa é vender. Esqueça isso ainda de processo, procedimentos, isso depois, quanto mais o volume de negócio aumentar, mais serviços você vai ter que implementar. Então, ama isso, esse escritório, temos 3 salas aqui, preciso de departamento de recursos humanos. Uma pessoa pode representar recursos humanos, o meu foco é vender. Uma pessoa pode representar a área comercial, porque o meu foco é vender. Eu mesmo posso aglutinar as funções em cada coisa a trabalhar numa empresa e cada um de nós ainda dentro da empresa temos funções de venda. Está entendendo a ideia? É isso que tem que acontecer. Muita gente começa olha, eu estava até a falar com o Denis. Você já é CEO, eu ainda não sou CEO. Para que isso? Você é diretor da tua empresa. CEO, estamos a olhar para uma estrutura macro, uma empresa grande, onde já tem o CEO, o CF, tem o PCA, tem os outros, ok? Aí sim, você vai começar a olhar nessa dinâmica. Então, as perguntas são básicas. Quer aprender a vender? Primeira grande coisa. Para aprender a vender, eu trabalharia primeiro a tua imagem. Você tem que transmitir aquilo que você vai vender. E ali íamos falar sobre o teu marketing pessoal e criar o brand. Agora, se não for para si e você não quer dar os olhos, vamos criar a tua marca. Primeiro tem que ter uma marca. Não, as pessoas fazem muito ao contrário. Começam a vender para procurar clientes. Não. Primeiro tem que haver clientes para você vender. Entende a ideia? Segundo, íamos treinar então a tua venda, que começaríamos com a formação de oratória, retórica, eloquência, técnicas de venda, negociação, para entender como realmente deve-se levar o produto ao cliente. Depois, ia lhe treinar o atendimento, porque de nada vale vender se você não sabe tratar bem o teu cliente. Ok? Para efeito, eu também tinha que levar para entender sobre finanças. Como é que vai gerir esse dinheiro que você investiu? Para olhar desde o retorno do investimento, o ROI, o valor presente líquido, o fluxo de caixa descontado, para saber se o dinheiro que se investiu já está no break-point even, que é na verdade vamos dizer aqui, o ponto de equilíbrio do teu negócio, para ver se o que você investiu já saiu e a tua empresa já pode ter sustentabilidade. Entende? Então, eu olharia para 5 áreas apenas. Agora, não tenho essas 5 áreas, mas eu sou um bom empreendedor. Parabéns para ti. Eu sei que você vai à falência a longo prazo. Porque quando o mercado mudar, os teus clientes desaparecerem, você não sabe como ir buscar. Muita gente antigamente ia para a China, iam para Namíbia, iam buscar contentores. Cadê essas pessoas? O pai delas sobreviveram, não? Não é isso, querido. Não sabem fazer negócio. Aquilo era ter poder de compra, ter dinheiro. Entende? O que vendiam antes, até agora você vai para a loja dos nossos irmãos estrangeiros. Eles vendem, lojas de mobília ainda vendem. Mas eles têm isso, eles têm conhecimento, eles sabem como aquele mercado funciona. Investem nisso. Boa parte desses, desde pequeno, pegam os seus filhos e ensinam o negócio como funciona. Nós não. Nós pensamos que o fato de agora estar ganhando um pouquinho de dinheiro já me dá a autonomia de comprar um negócio da arte, sim, mas agora você não sabe vender, você está gastando dinheiro à toa. Tem pessoas que hoje perdem milhões por ignorância. Dizem que as empresas vão à falência por má gestão. Eu digo não. As empresas vão à falência por ignorância. Má gestão porque se existem informações. É falta de conhecimento que faz isso. Entende? Então, companheiro, o mercado da atenção é um novo mercado. Você não tem atenção, você não vende. A empresa que não é vista não é lembrada, não é comprada. Taxativamente, por mais negócio que ela tenha no estoque, o negócio estraga e a empresa vai à falência. É isso. Simples. Ok? Existem centros de formações com 10,
vezes mais condições que a Maíços, cobram mais barato do que nós. Por quê? São fuscos. Ninguém conhece, ninguém vê. Ok? Existem até alguns que fazem formações grátis. Estão vazios. De novo eles até dizem, meu Deus, mas mesmo gratuito não temos formandos, não temos isso, não sabem vender. Eu hoje, o meu trabalho é procurar empresas que estão em afluência, procurar empreendedores para fazer parceria, procurar pessoas e dizer, ei, eu sei onde teus clientes estão e eu posso recuperá-los. Eu posso aumentar as tuas vendas. Quanto é que você me oferece em parceria? Ou ainda, olhar para alguém e pedir diretamente uma sociedade, porque eu tenho um projeto e essa pessoa tem um dinheiro em termos de financiamento. É isso que deveria acontecer. Então, companheiros, eu dou-vos um exemplo muito prático. Não é isso. Já falei com ele, já falei com todo mundo e vou repetir. Não é isso. Eu conheci pessoas muito gananciosas. Há pessoas que querem 100 mil para eles sozinhos. E eu ensino que o dinheiro só faz sentido quando é partilhado. Você pode, primeira dica mesmo, eu vou ser muito sucinto nisso para não gastar tempo. Primeira dica, você quer ganhar dinheiro, venda produtos dos outros. Vocês não assistem, não veem a Shein, vocês não veem a AliExpress, vocês não veem a Amazon, não veem a Mercado Livre, não veem a Cubeta ou a Buitanda. A primeira grande objeção que os angolanos têm é que eles só têm que vender o produto dele. Já perdeu essa guerra. Por que você tem que vender o teu produto se tem muito produto na rua? E aliás, o teu produto qual é se você não inventou nenhum produto? Sempre vamos estar a trabalhar para alguém. Pablo Massali diz assim, quem trabalha para ele mesmo é Satanás. Quem trabalha para 10 pessoas tem dinheiro. Quem trabalha para 1000 pessoas é milionário. Quem trabalha para milhões de pessoas ou bilhões de pessoas é o quê? Bilionário. Então, sempre está na quantidade de pessoas para quem você vai trabalhar. Está a entender a ideia? É isso que faz. Então, o primeiro grande ponto que você deve fazer, não tem dinheiro, venda produto dos outros. Ah, mas não tenho produto para vender, venda o produto da Maíço. Não é a Maíço que te ensinou que dá para vender produto dos outros. Mas o problema, você quer vender isso? Não. Está disposto a fazer isso? Não. Vamos voltar naqueles perfis. É preguiçoso, é vaidoso, tem opções, escolhe coisas para fazer. Há muita gente cegada que pensa que negócio, bom negócio é só aquele que te dá milhões. Há pessoas que compram carro, montam, recuperam o carro e vendem. Tiram 300 mil, 500 mil, estão a fazer a vida dele. Há pessoas, hein? Segunda dica que eu vou dar aqui até já para trazer. Não quer vender produto dos outros? Entra no mercado alimentício ou alimentar. Ok? No mercado alimentar, você pode fazer muito dinheiro, vender coisas que todos os dias as pessoas consomem. Eu fiz um teste e que funcionou. Havia uma palestra que eu dei e a senhora disse, doutor, você é burlador. Essa dica que você está a dar, isso não funciona. Eu vou te dar agora 500 mil kwanzas e quero ver se você vai ter esse resultado. E eu estava a dar a ideia de vender feijão. Eu disse que é possível fazer 2 milhões vendendo feijão. Quanto é que você precisa? 500 mil, eu vou lhe dar 500 mil. Eu disse, tá bem. Mas vamos fazer assim, eu vou receber os 500 mil. Mas o primeiro lucro é meu. Tá bom, o primeiro lucro é teu. Epa, tá bom. Deu-me os 500 mil. Mas para ela perceber que é possível, eu disse, vou lhe treinar e sair comigo. Saímos daqui e viajamos. Fomos para uma das províncias. Procurei a minha fonte, liguei daqui, liguei dali. E eu consegui os quilos de feijão. Aqui, enquanto o quilo de feijão, eu estou a me referir, eu estou nesse lado do Futungo, isso aconteceu numa formação no Futungo, o quilo de feijão lá chega até 1.800, 2.000 kwanzas. Está entendendo? Mas lá na fonte eu comprei o feijão a 500 e a 300 kwanzas. Está entendendo? E depois, quando ficou um pouquinho escasso, outros comprei a 800, mas em média comprei a 500 kwanzas para não fugir. Então imagina, 500 kwanzas, não é? Imagina que eu quero comprar 500 sacos de ou quilos de feijão. Quanto é que dá? Vamos lá fazer? 5 vezes 5 dá quanto? 25. Dá quanto? 25, né? Quer dizer que 500 daria que 250 mil, né? Sim. Ou não? Sim. Não percebi. 250 mil. Daria quanto? 200 mil. E se eu pegasse esses, vamos imaginar, 250 mil
restaria no bolso quanto mais? 250 mil. Sim. Tá a entender? Sim. Se eu vendesse cada quilo a 1000 kwanzas, teria quanto? Hum? 550 sacos. Se eu vendesse a 1000 kwanzas, teria quanto? 550? 500 mil. 500 de quê? 550 mil. Não é? Então o que é que veio? Eu tinha 500 mil kwanzas. Não é, doutores? Não sei se estão a entender a ideia. Sim. Então imagina, posso ainda acrescentar mais, porque tenho, não é? Então 400, ok? 100 mil kwanzas de locação, estadia e as outras coisas. Estamos a entender todos? Sim. Trago esses 400 quilos de feijão, eu encontro que aqui no mercado está 1.800 e eu vou vender a 1.500, menos 300 kwanzas. Se alguém tiver que me comprar a mais como revendedor, está a entender? Eu vou lhe vender a 1.400 para ele ter lucro de 400. Está a entender a ideia? Então aqui eu faço a minha multiplicação. Quanto é que dá 1.500 vezes 400? Dá quanto? Colegas, rápido. Vamos. Quanto é que dá? Eu quero terminar. 1.500 vezes 400. Quanto é que dá? 600 mil. Deu? 1.500 vezes 400. Deixa a tua colega passar. São 600 mil kwanzas, certo? Não é? Sim. Gastei 400, já tive lucro de quanto? 200 mil kwanzas. Certo? Sim. Eu estava a dizer que era só para ganhar quanto? 100 mil. Já passou o quê? A pergunta é possível vender todo esse feijão em uma semana? É possível. Pessoas que vêm do interior ficam 3 dias a vender no Catintão, depois vão embora. Não tem? Sim. Vêm com os carros, despacham tudo e vão embora. É. Hã? Aí vem No 30 também. Certo? Aí tem muito feijão. Só os caminhões que vendem feijão. Aí acaba aí muito cheio. Esse Mais um é o exemplo. Vamos lá para terminar. Líderes. Já falamos de duas coisas que dá para fazer 100 mil. Mas aqui vimos que ele dá lucro de quanto? De 200 mil. Ok? E se eu quiser que isso não desse mais do que 200 mil daria, eu poderia imputar um pouquinho o quê? Ia meter 450 quilos, ia ficar com 50 mil. Ao invés de eu ir comprar, ligo na minha fonte, a minha fonte manda. Não é isso? Depois de eu conhecer os senhores que trazem, eu falo com os caminhonistas. Hein? Vou lá, já tenho o teu contato, já sei, foi uma primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, não pago para ti, pago na conta do meu fornecedor. Alguém compra para mim, manda para mim, eu dou-lhe a micha só pelo facto de ter comprado, manda, eu nem vou lá, eu não participo. Simplesmente eu sei que o processo vai acontecer, por quê? Porque todo mundo come nesse dinheiro. Hein? Então, eu pego 50 mil, lá no interior eu mando 20 mil para alguém, hein? Que vai me permitir vir, falo com o senhor que vai trazer a mercadoria, chega-se no Catintão muitas vezes, já tem pessoas que recebem a mercadoria e despacham em 3 dias, 2 dias, 1 dia, às vezes tudo acaba. Eu vivi isso com a minha experiência de consultor. Eu vou no mercado fazer estudo de viabilidade, converso com as pessoas se isso vai dar ou não vai dar. E muita gente ganha, nós estamos à procura de emprego porque temos uma mentalidade muito fechada. Há pessoas a fazerem 1 milhão, 2 milhões. E você a sonhar ainda com 100 mil quando? Pode entender a ideia? Agora, na eventualidade, vi ele nas redes sociais e pedi para mim vender os produtos dele. Ele disse, olha, eu não tenho como te pagar, se não precisa me pagar nada. Eu vou vender de favor. Ele disse, não acredito. Toda a gente que vem aqui quer ganhar um pouco de quê? De lucro. Eu disse, não se preocupe. Como é que você vai ganhar? Expliquei-lhe. Ou na verdade, você entende como é que funciona o Google ADS, o Facebook ADS, ou o que chamamos agora aqui, o que? Como é que se diz? PowerPoint. O PowerPoint não, a Meta Business, que é o Meta Universe, que é o gestor das redes sociais, do Facebook, do Instagram. Tá entendendo? Você tem que entender isso para fazer. E
Quanto custa, às vezes, fazer essa formação? Não mais de 100 mil kwanzas. Quanto você ganha para outro nicho que eu disse? Nas redes sociais, se você vender o produto de alguém, você fica na tua casa, no conforto da tua casa, a falar com pessoas como um call center. Direciona para a empresa manda levar. Cada venda que você fizer, a tua percentagem cai. Há muita gente em casa. Eu estava em casa de uma minha amiga, faço aqui a publicidade da Patrícia. Fui em casa dela. Ela tinha taxativamente 80 mil. E sentou comigo. Irmão, eu já não tenho mais nada. Eu que me restou. Preciso de alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu disse, tens quanto? Olha, eu tenho 80 mil kwanzas. Como é que está aqui a tua dispensa? Olha, aqui na minha dispensa vai dar para me segurar durante esses dias. Tá bom. Tira mais 30 mil kwanzas. Meta aí para a dispensa para reforçar. Yeah? Agora, vou lhe ensinar algo que vai lhe dar dinheiro. Mas eu quero saber se você tem força de vontade. Patrícia disse, com meus filhos, vou mais esperar força de vontade ou alguma coisa. Assim nessa conversa. Eu só quero algo que me ajude. Eu também estou cansado de procurar emprego. Sentamos, 50 mil kwanzas. Vais aprender. Tratei o cartão dela, o Wise. Entramos, pagamos 25 mil kwanzas, meteram aí mais 10 mil kwanzas de cartão de saldo dele, ficamos com 25 mil kwanzas. Dei-lhe uma formação de tráfego pago, ensinei-lhe a fazer design gráfico, tá entendendo? E ensinei a fazer gestão de redes sociais. Não passou um mês para ela me dar 150 mil kwanzas. Ingratidão. Mano, já estou a ver o sorriso, já mudou. Mano, poxa, envia ainda aí a tua conta. Patrícia, para quê? Eu pensei, já aquela que já, né? Tenho aqui um dinheirinho para te dar. Um dinheirinho, para dinheiro não pede mais. Olha, eu amo dinheiro. Eu estou a dar aqui a formação, mas o que me deixa mais comovido é quando eu passo a mão no bolso e sinto que o dinheiro ainda está lá. Entende? Ela mandou-me 150 mil. O que mudou nessa pessoa? Primeiro, falamos dos princípios. Eu nunca vou ensinar uma pessoa que não tem um bom comportamento para ter. Porque ele vai ter complexo de mentalidade, hein? Vai ter conflitos internos, porque um está dando certo e você não está dando certo. Por quê? Porque você não quer cumprir com os protocolos. Quando você vê duas pessoas que cresceram juntos, foram à mesma universidade, estudaram juntos, por que um sobressai mais do que o outro? Olha, mentalidade, quando nós falamos, tudo a seu tempo, Deus sabe o que faz, se Deus levantou o outro, depois vai ser tua vez, você já está a te bloquear para que você desenvolva. Um tem mais disciplina, o outro depende da motivação. Um tem mais entrega, o outro depende de quem empurra. Então tem sempre um motivo por trás que faz com que as coisas deem certo. Eu quando vejo alguém a dar certo, eu faço o mesmo que eu aprendi com o Bill Gates. Desmonto o telemóvel para ver o que pensa que monta aquela pessoa. Eu olho para alguém que está a dar certo, eu estudo aquela pessoa, o perfil dele, o dia a dia, sigo ele. Hoje eu não aceito almoçar numa barraca de 2 mil kwanzas. Eu prefiro ir num sítio caro, mesmo não tendo a possibilidade, porque dá gosto de ver como o rico faz aquilo, como aquela pessoa se comporta. Isso para mim não é ostentação, isso para mim é estudo de viabilidade. Então, sem dinheiro, companheiro, você pode fazer isso. Com 50 mil, você pode fazer isso. Então, o que te impede de ter dinheiro? Eu já falei lá atrás, por isso é que eu disse que primeiro ia começar. E eu aqui, olha, tenho 10 ideias, 10, e eu poderia me dar 60 ideias de como fazer negócio. Eu aqui apontei, redigi, por exemplo, serviço de entrega rápido, que é logística local. Ofereça entregas de documento, compras de comida para quem não tem tempo. Sabe quem fez isso? Vocês nunca viram motoqueiros a girar, a mambo, a mano? Vemos ou não? Deliver. Nunca vimos isso? Já. Você não tem moto, não tem pé, você não consegue girar aqui o Cacenda. O Cacenda tem quantas empresas? Eu tenho, por exemplo, quando eu preciso de dinheiro, quem vai buscar dinheiro? Marido, não é? Marido, vai. O que impede? O que faz com que o angolano seja pobre? Esta é a minha pergunta inicial. Olha só, a minha resposta agora muda. O angolano é pobre porque quer. Ama ser pobre, gosta de pobre, anda com pobre, convive com pobre, casa com pobre, sonha como pobre, respira como pobre. O angolano tem conhecimento, quer ganhar salário, eu fico a rir. Você precisa de mim para lhe passar a fórmula de ser rico e você quer que eu te pague. Faz sentido? Porque ele está programado que trabalhe para ganhar salário.
Em vez de dizer, vou ganhar experiência, conforme o Dani fez, vou ganhar conhecimento, tá entendendo? E depois vou também começar a empreender. E o Dani foi. Qualquer coisa disse, venha, vamos trabalhar. Foi, veio, a porta está aberta porque ele tinha visão. Mas ele disse, você já não vai entrar aqui como colaborador. Vem com a tua empresa dentro do meu projeto. Assim crescemos mais. Entende a ideia da grandeza? Então, companheiros, eu vou vos passar depois a questão de todos esses conteúdos que estão aqui. E melhor ainda, no off, quem quiser, puxa, eu me diz que preciso de vídeos, preciso de subsídio disso. Mas a única coisa que eu não gostaria, eu não quero conviver com pessoas que vão ser pobres. Não gosto. Eu aceito pessoas que agora são pobres, mas os que serão não podem fazer parte do meu caminho, porque eu também estou numa trajetória de prosperidade. Então, eu quero quem me acrescenta. Ou seja, quem não me aceita por inteiro, também não me merece por metade. Quem não me acrescenta já não pode me diminuir. Porque conhecimento, eu repito isso, conhecimento é o dinheiro. Dinheiro é conhecimento. Quando você vê alguém que tem dinheiro, ele tem conhecimento. Não importa a área que aquela pessoa está. Por isso é que eu dei exemplo até para fazer parvoíce. Calma aí. Vocês já viram o nível de intelectualidade do Gilmário Vemba? Não é comediante. Já viram o nível de intelectualidade do Coutinho? Não é comediante. Costa Vilola não é comediante. Todos esses do Tunísia e os outros são comediantes. Vocês pensam que eles são pagos. Eles escrevem. Calado Show lançou um disco de comédia ou de piadas, não é? Escreve. Por que nós não fizemos? As redes sociais estão a nosso favor. Nunca se fez tanto milionário como agora. Este é o século com mais milionário em toda a história da humanidade. Então a pergunta, por que nós ainda não nos tornamos milionários? Eu recuso-me a morrer sem ser milionário. É sério. Recuso-me mesmo, porque eu tenho todas as ferramentas. Eu só preciso desse meu computador e do meu telemóvel para fazer o conhecimento. Entende? Vocês também têm. Nós estamos em pedir igualdade. E tem uma vantagem. Vocês são mais jovens do que eu. Quer dizer que vocês têm mais oportunidades ainda, mais possibilidades de fazer diferente. Mas eu termino essa pergunta, ou termino esse workshop, essa sessão de workshop com a seguinte pergunta. O que é que vos impede de ter dinheiro? De fazer 100 mil quase? O que é que te impede? Não impede nada. Mano, fazes 100 mil kwanzas por semana? Não sei o que fazer. Fazes 100 mil kwanzas por semana? Não. Essa é a minha pergunta. Mas Líder, 100 mil kwanzas por semana? Fazes? Não, ainda. Líder, Ainda. líder. Como é que eu posso dizer? Eu nunca gostei de depender muito do salário. Ok. E fora o salário, eu desde pequena sempre vendia as minhas coisinhas, Uau. perfumes, dou Uau. aos colegas. No fim do mês e chegou uma fase que eu vi que eu estou a lucrar mais Do que do que no o próprio salário. Uau. Yeah. Sim. E nunca teve nenhuma formação ainda, fora a contabilidade, né? Estudei contabilidade, mas eu sempre me perguntava desde pequena, mas por que existem pessoas pobres e existem pessoas ricas? Uau. E a minha mãe sempre me respondia, cada um com o seu destino, não sei o quê. E aí eu nunca aceitei o padrão de pobre, tá vendo? Por que tem que haver essa desigualdade? E nesse momento eu estou com os meus pés no chão. O que eu preciso agora é conhecimento. Muito bom. Agora, o que nós falamos aqui hoje, o que é que vai te acrescentar da tua base? Muito determinação, força. Não... Você vira cinza o mais rápido possível. Okay. Mas se você hoje juntar-se a outros carvões que também têm a possibilidade, a vontade de se tornar brasas, nós vamos, quando tivermos a gastar, vamos dar luz aos outros. Os outros vão iluminar os outros. E assim cria-se uma sequência. É disto que se faz no network. Muita gente pergunta, mas eu vou no network para ir falar sobre negócio de quem? Se eu já sei fazer o meu negócio. Eles não sabem que fazer o teu negócio você está somado. Mas a participar de um workshop você vai multiplicar.
E o que torna as pessoas ricas é a multiplicação. Estão a entender? É disto que se pretende. Muita gente não sabe. Muita gente não anda. Quando tu vires um workshop, vês uma palestra, vês eu não gosto do termo coach, porque ele é muito americanizado e muita gente apropria-se disso para dizer que é. Mas vês um especialista numa área, procure ele, converse com ele, apresenta o teu projeto. Ainda que o teu projeto já está a dar muitos lucros, você já tem. Agora você precisa utilizar o quê? O elemento multiplicador. E qual é esse elemento? Quem é que suporta esse elemento? Primeiro, o elemento é o conhecimento e quem suporta é a pessoa que é tratado como um consultor. Está entendendo? Então, é disto que eu gostaria de partilhar com o mundo. O que me deixa triste é encontrar pessoas que ainda não pensam até esse nosso nível. Por quê? Às vezes você dá um toque. Olha, eu luto muito com o meu pessoal. Por isso é que eu gosto de puxar crianças mais jovens para lhes dizer: se te derem um problema, volte com a solução ou o resultado. Nunca volte de mãos abanadas ou mãos vazias. Porque isso demonstra que você é uma pessoa persistente. Recusa-se a atingir resultados negativos. Porque quando você diz resultado, você já saiu do processo, você já investiu, você já fez alguma coisa. Mas lute para fazer essa pergunta. Para cada resultado negativo, para cada coisa que me acontece, como é que eu posso transformar isso em bom? Como é que eu posso utilizar isso ao meu favor? Como é que eu posso fazer mais dinheiro na falência? Essa foi a pergunta que mudou a minha vida. Eu estava falido, olha, não acreditam. Este ano é o melhor ano da minha vida. O ano passado nós caímos. Dívidas por cima de dívidas de milhões. Eu dormia por cima de dívida, mas eu sabia que eu ia pagar. Mas o tempo não estava a meu favor. As pessoas querem dinheiro imediato e eu precisava de tempo para trabalhar. Mas foi quando eu percebi que afinal na minha mão gira milhões. Está entendendo? Mas eu percebi isso porque parei de ouvir-me a mim só. Também comecei a pagar outras informações. Eu às vezes pago formações de 500 mil, de 600 mil. Este ano eu paguei uma formação de 1 milhão. Tá? E fui parcelando porque não tinha a possibilidade de eu fazer. Paguei primeiro, depois vou pagar até terminar. Mas olha, quando eu saí daquela formação, eu saí triste comigo. A cabeça doía-me, eu fiquei uma semana em casa a pensar na vida. Eu, com essa idade, nunca pensei nisso, meu Deus. Como é que esse menino que tem 29 anos passou-me o código que vai mudar a minha vida? E eu pensava que eu já sabia muita coisa. Eu disse, sentei comigo mesmo e disse: vou estudar venda, vou olhar para a venda. Então, estás a vender, aprenda sobre venda. Porque o mercado muda. Aprenda a lidar com pessoas, conectar-se com pessoas, porque o mercado muda. O cliente que gosta de ti, amanhã vai gostar do outro. Mas se ele tiver conexão contigo, ele ainda fica por fidelidade. Então, companheiros, obrigado por terem vindo. Este é o conteúdo. O resto vou vos meter no canal, como disse. Quem quiser vai ter dicas. Temos 10 dicas, temos mais dicas. A próxima semana eu reservei porque vamos encerrar essa questão de workshop e vamos mudar. A outra semana vamos começar a ter um podcast, que é podcast. Se não for sobre dinheiro, não fala comigo. É a regra que nós vamos ter daqui para frente. Só vamos falar com quem fala sobre dinheiro. E vamos convidar pessoas como a colega, como os colegas que têm projetos para virem explicar aqui como isso dá. Estamos fartos de ver só pessoas famosas a falarem que têm dinheiro. Porque no anonimato existem pessoas também que fazem muito. A senhora da Kisangwa, o lotador, o taxista, a senhora do café, todos esses fazem, e às vezes fazem melhor porque não ostentam, constroem casa, sustentam filhos, pagam a universidade. Então o nosso podcast vai ser para essas pessoas, dar voz a pessoas que no dia a dia fazem muito, mas ainda não têm visibilidade. Tá entendendo? Então, nós vamos matar aqui a questão dos workshops, e vai ser o quê? Você vem conversar com a pessoa que está trabalhando no terreno. E também vou tirar a energia do Caê só de ser o que fala. Agora vou passar também a ser o que entrevista e o que ouve. Entende? Para tirar mais. Por exemplo, o parecer que a colega aqui deu é muito forte. É bom ouvir também uma pessoa que fala com as experiências dele, com as dores dele. E nós ao ouvir podemos mais acrescentar ainda.
acaba por explicar a tua situação, o teu dia a dia. Cada um bebe um bocado do Do outro, Não é exatamente. só você que se esvazia e não recebes nada. Entende? Então vai ser um workshop de copo cheio. Vamos estar ali, toda a gente. E vai ser Estamos todos convidados. Então sim, porque o cenário vai ser o mesmo, no caso, vamos ter aqui os convidados, vamos ter as pessoas aqui e as pessoas podem fazer perguntas diretas. Tá? Não vai ser aquele de corta, por exemplo, isso está sendo direto. Eu não tenho muito de corta editado para não dizer, não, esse ensaiou. Eu faço um tiro direto. Como é que eu posso dizer aqui? Pão, pão, queijo, queijo. Eu Esse sou é a- do momento. Entra lá, Esse tá lá. Colegas, muito obrigado mesmo por terem vindo. Ok. Tá? Esse é o point. Obrigado, gostei de partilhar convosco. Tem alguma pergunta? Só para encerrar. Já estamos mesmo assim. Ok. Tem alguma questão? Nenhuma. Eu já estava ansiosa para a próxima sexta-feira. Não, vamos encerrar. O nosso workshop vamos ser encerrados na próxima sexta-feira. Vai na ser o próxima, último ok. e a outra vamos começar com o podcast. Vamos a montar já o cenário, praticamente vai ter aqui já os microfones, as coisas. E o pessoal pode vir sempre assistir, porque vamos convidar várias pessoas. Ok. Vamos Então falar eu vou de... vir sempre a assistir. É? Não, muito bem. Obrigado por ter vindo. Líder, está tudo bem? Tá tudo. Colega, está tudo bem? Sim. Ok, está tudo bem, marido? Tá. Ok. Amém. Yeah, Muito então- Eu ia fazer 100 mil por conhecimento. dia. É? 100 mil por Se dia. não fizerem, o problema é você. Nunca dê dinheiro às pessoas. Eu não dou dinheiro às pessoas. Companheiro, já podemos encerrar, não é? Posso? Pessoal, muito obrigado por ter assistido a nossa live em direto. Mas próxima sexta-feira temos mais. O tema vamos anunciar já daqui a instante. Acredito que na segunda-feira. Continue a partilhar, a gostar e, acima de tudo, tire proveito desse conteúdo. Porque se você não gostar, daqui a pouco vai desaparecer para sempre. E é um conteúdo que